por dar as boas-vindas a todos os enfermeiros que estão a assistir a este webinar. Hoje dedicado ao tema da enfermagem de saúde mental nas dependências e nos comportamentos aditivos. Como vocês sabem, este é o último webinar deste nosso ciclo que já se iniciou na segunda-feira, dedicado às emergências em enfermagem de saúde mental. E quando nós falamos em emergências, às vezes o termo é um bocadinho confuso, mas não estamos a falar de emergências no sentido de quase de um serviço de urgência, emergências no sentido de áreas que estão a emergir, que são importantes, acerca das quais importa discutir e importa debater. Cumprimentar também e agradecer a participação tanto do moderador, do enfermeiro David Paniagua, como dos oradores que vamos ter ao longo desta próxima hora e meia, da enfermeira Teresa Barroso e o enfermeiro Paulo Seabra. E sem mais demoras, até porque as pessoas que se inscreveram querem acima de tudo ouvir os oradores e a discussão que vão trazer para este momento. Passo a palavra só ao moderador, ao enfermeiro David Paniagua, antes de mais apresentando, dizendo que o enfermeiro David é enfermeiro especialista e mestre em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, é pós-graduado em gestão da saúde, tem experiência nesta área, trabalhou durante 9 anos na unidade de oncologia pertencente à RS Lisboa e Valde do Tejo, tendo exercido funções de coordenação de enfermagem, e que atualmente exerce funções no Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias. Bom webinar a todos e passo-te a palavra, David. Obrigado, Francisco. Portanto, para já começar a apresentar-me, como começo sempre, a dizer que sou espanhol, com o meu sotaque, e que tenham um pouco de paciência com esta questão. Queria agradecer, de facto, também a disponibilidade a toda a plateia, incluindo um especial agradecimento aos proletores e ao comentador também. Agradecer também à Ordem dos Enfermeiros e também ao Colégio de Especialidade na área de Saúde Mental e Psiquiatria, realmente por esta série de webinars que hoje concluem com esta temática dos comportamentos aditivos e dependências. O feedback que temos tido tem sido ótimo e, portanto, será uma questão que eventualmente será para replicar. O webinar será desenvolvido em formato de tertúlia, porque pensamos que seria bom aproveitar a extensa experiência dos proletores dentro desta área das dependências. Desta forma, existirá uma primeira parte, digamos, na qual são realizadas algumas questões que pretendem de alguma forma enquadrar os comportamentos aditivos e dependências no contexto atual, aproveitando, como digo, a experiência dos proletores e do comentador. E após este módulo, digamos, o enfermeiro Francisco fará um comentário que tenta de alguma forma sustentar o conhecimento que foi desenvolvido ao longo do webinar. Os últimos 30 minutos serão dedicados a questões realizadas pela plateia, portanto agradeço desde já que possam ir colocando no bate-papo, que está no canto inferior direito, as vossas questões, de forma que eu vá aproveitando aquelas que se repetem com mais frequência, ou aquelas que suscitam mais dúvidas, de forma que consigamos colocar essas questões e aproveitar para tentar ajudar os colegas na resolução das mesmas. Agradecer também o facto de assistirem a nestes tempos complicados que estamos a viver, nos quais o tempo parece que se tornou diferente, mas de facto vamos tentar cumprir de forma escrupulosa o horário para não estar aqui a sobrelotar a ninguém. Desta forma, então, passo a apresentar aos proletores de uma forma sucinta. Eles têm um extenso e vasto currículo, portanto, tentamos aqui fazer um pequeno resumo. Começando, por acaso, pela enfermeira Teresa Barroso, doutorada em enfermagem em 2010 pela Universidade de Lisboa, mestrada em toxicodependências e patologia psicossociais em 2003 pelo Instituto Superior Miguel Torga, licenciada em Psicologia em 2004 pela Universidade de Coimbra. Também é especialista em saúde mental e psiquiatria pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Professora adjunta na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e também na Unidade de Investigação em Ciências da Saúde. Diversas e múltiplas publicações, tanto nacionais como internacionais, nesta área das dependências. O enfermeiro Paulo Seabra é professor adjunto na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa,
doutorado em enfermagem pela Universidade Católica Portuguesa em 2015, mestre em enfermagem de saúde mental e psiquiatria em 2009, assim também como enfermeiro especialista nesta área. Competência acrescida avançada em psicoterapia desde 2019 e já uma vasta experiência enquanto enfermeiro e também terapeuta familiar. Experiência clínica e a nível de investigação diversa e é membro fundador da secção portuguesa da Sociedade Internacional dos Enfermeiros da edição em 2019. Investigador também na Unidade de Investigação e Desenvolvimento de Enfermagem e também em diversas publicações. Revisor em algumas revistas, tanto nacionais como internacionais. Em último lugar, tenho o Francisco Sampaio, o enfermeiro Francisco Sampaio, que é licenciado em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem do Porto, pós-graduado em Enfermagem Avançada na Escola Superior de Enfermagem do Porto e pós-graduado em Supervisão Clínica na Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho. Pós-licenciatura da Especialização de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria na Escola Superior de Enfermagem também do Porto e mestre em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiatria na mesma escola. Doutor em Ciências de Enfermagem pelo Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e pós-doutorando neste momento na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Professor adjunto ainda na Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade de Fernando Pessoa e investigador doutorado integrado no grupo de investigação de inovação e desenvolvimento da enfermagem dentro do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde. Presidente atualmente da mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros. Portanto, já pedindo desculpa um bocadinho, porque realmente tenho um vasto currículo, só queria aqui dar uma nota que é um orgulho que estas pessoas que estão aqui, com o vasto currículo que têm, quando eu lhes questionei como queriam ser tratados, eles me disseram que queriam ser tratados como enfermeiros. Portanto, eu acho que é um orgulho para todos nós, efetivamente, pessoas com este currículo profissional e com este percurso profissional quererem ser tratados ainda como enfermeiros, porque realmente é o que são, não é? Posto isto, eu acho que podemos passar à parte mais prática do webinar e fazia a primeira questão mais direcionada para o enfermeiro Paulo. Apesar que depois pedia também ali a colaboração da enfermeira Teresa, de forma a completar eventualmente alguma questão ou dar outro ponto de vista diferente. Sabemos que em Portugal existe ainda na maioria da população níveis relativamente baixos de literacia a nível das dependências. É nesse sentido, que o que acha que poderemos fazer enquanto enfermeiros para promover a literacia da população, de forma geral? Enfermeiro Paulo. Obrigado, David, pela pergunta. Obrigado a todos. Primeiro, cumprimentar o colégio, na pessoa do Francisco Sampaio, os meus parabéns por dinamizarem esta semana tão interessante de temáticas da área da saúde mental. Tem sido uma aprendizagem esta questão de podermos aceder a conhecimento, a tertúlias, a apresentações científicas a partir de casa, muitas vezes, desde que o Covid nos trouxe esta novidade. Mas dar os parabéns por esta iniciativa, porque enquanto temos poucos passos de encontro em termos de nós na saúde mental, e este é mais um. Dar os parabéns pela temática e dar os parabéns por incluírem esta temática neste fórum de discussão. Cumprimentar o David, obrigado pela apresentação, David, também já nos conhecemos e já nos cruzamos em algumas áreas relacionadas com esta temática. Cumprimentar a Teresa Barroso, é um gosto também estar aqui com a Teresa neste momento. Cumprimentar todos os colegas pelo interesse e pelo enriquecimento, que eu espero que todos levemos daquilo que fomos aqui partilhar, porque este pretende-se efetivamente ser um espaço de partilha. Bom, sobre a pergunta e sobre a literacia, quando o David diz, bom, a população tem pouca literacia sobre as questões das adições, dos comportamentos aditivos e da dependência. Sobre esta questão, eu concordo com a pergunta, porque podia não concordar com ela de que havia pouca literacia. Concordo porque eu diria que se pensarmos naquilo que é o conhecimento necessário, não é, para ter alguma compreensão do fenómeno,
Nós sabemos que há, mediante algumas fontes, há um conjunto de indicadores, não é, que determinam se há uma questão, um comportamento, diria, problemático, não é? Ou seja, há indicadores sobre aquilo que são os comportamentos de risco, o uso problemático de uma substância ou de um comportamento, se falarmos em dependência sem substância. Há indicadores sobre o abuso, que é uma terminologia que pode ser discutida se ela é válida ou não. Há critérios sobre a dependência. Portanto, nós conhecemos os critérios clínicos que existem, que quer em literatura mais da psicopatologia, da psiquiatria, quer em literatura de enfermagem, mas assemelham-se muito sobre, o número de vezes e o tempo que nós acedemos a determinada coisa, ou consumimos determinada substância, o dano que essa substância nos vai trazer porque usamos cada vez mais para ter o mesmo efeito, o que sentimos quando somos privados dela. Portanto, há um conjunto de indicadores que nós, enquanto enfermeiros, dominamos, não é? Mais ou menos na sua complexitude, e esses são os indicadores que nos podem ajudar a dizer, bom, isso, mediante uma observação de alguém, ou mediante um determinado comportamento, isso é possível ser identificado, é possível ser prevenido, é possível intervirmos a tempo para evitar que esse problema se agrave. Isto é uma compreensão do problema que podemos ter, não é? Agora, eu vou concordar com essa afirmação, de dizer, bom, a população tem pouca literacia, porque mais ou menos, não é, em diferentes faixas da população, nós podemos pensar, as pessoas, uns determinados têm mais nos conhecimentos e conseguem-se perceber mais e ter uma compreensão da dimensão deste problema de diferentes formas. E até em diferentes faixas etárias. E a literacia é diferente. Podemos pensar, por exemplo, na questão do álcool. Não é? A questão do álcool, pelo impacto, pela dimensão que ele tem na nossa sociedade portuguesa, estes mesmos indicadores que eu falei, e vocês também conhecem, por exemplo, face à substância álcool, tem uma compreensão e uma aceitabilidade pela sociedade de uma maneira diferente. E aí sim, muitas vezes muito mais desculpável, muito mais aceitável, estamos a falar de literacia, eventualmente que não é tida na sua real necessidade para fazer face a um problema que é complexo, e efetivamente em diferentes populações, em diferentes faixas etárias, isso não acontece. Dar outro exemplo em relação à falta de literacia. Por exemplo, quando nós falamos do jogo no casino, não é? Soam campainhas. Toda a gente sabe que isto é uma coisa problemática, não é? Mas, por exemplo, quando nós falamos do problema que hoje são as raspadinhas, que é o maior problema que há em termos de jogo no país, em termos do uso problemático de dependência, do jogo e o jogo da raspadinha, vejam que esses mesmos indicadores estão presentes. Há pessoas que ficam irritadíssimas de não poderem jogar, há pessoas que cada vez jogam mais dinheiro, há cada vez pessoas que ficam ansiosas para o dia em que pode abrir aquela, não sei muito bem como é que é o jogo das raspadinhas, mas o dia que podem aceder a determinados pacotes que chegam para, não é? São tudo indicadores. E se nós somarmos todos estes indicadores, corremos o rol dos indicadores do comportamento, uma perturbação do uso, neste caso do jogo, não é? Para em diferentes graus, de leve, moderado ou grave. Ou seja, olha, vejamos a questão dos ecrãs. E eu estou-me a alongar, mas vejam a questão da dependência da internet, dos ecrãs, dos smartphones. Todos esses são indicadores também que podem ser bons de revelar uma perturbação leve, moderada, grave, e também têm outra aceitabilidade pela sociedade. Ou seja, é muito mais difícil que as pessoas tenham essa compreensão dos indicadores para compreender isso, até porque esse também é um problema grave, não é? Eu costumo fazer este exercício nas aulas, já não vou falar dos utentes, mas vou falar das aulas e me perguntar quantos conseguem estar 1h30 sem olhar para o telefone, e isso é algo que causa irritabilidade a muita gente, a muitos dos estudantes, neste caso. Mas isto não é só um problema dos jovens, também é um problema dos adultos, não é? Porque isso, em termos de literacia, depois vai ligar à frente com a consciência dos problemas, não é? Eu diria que sim, temos falta de literacia, mas temos que trabalhar nessa dimensão, porque diferentes problemáticas, quer com as substâncias, quer sem substâncias, têm diferentes interpretações. E isto, sim, eu acho que há pouca literacia nesse sentido, de compreender como é que isto acontece em termos de comportamento aditivo, como é que isto influencia a nossa saúde mental, não é? E como é que isto
como é que isto depois pode ser abordado, podemos falar mais à frente. Mas essa era a pergunta, não é? Se as pessoas têm, se a população tem pouca literacia. Eu considero que sim, tendo em conta estas variáveis. Ok. Obrigado então pela resposta. De alguma forma, antes de passar a palavra à enfermeira Teresa, a segunda pergunta, só introduzir aqui a segunda pergunta, porque de alguma forma já foi falado aqui também, ou foi introduzido pelo enfermeiro Paulo, porque fala destes indicadores que temos que estar atentos para os problemas para identificar os problemas relacionados com os comportamentos aditivos e dependências. E tentava e levantava aqui esta questão aqui à enfermeira Teresa com a experiência vasta que tem nesta área e tendo já realizado investigação no domínio das dependências, de alguma forma como que poderia caracterizar a própria doença e quais são os sinais aos quais devemos estar atentos. Portanto, se quiser aqui complementar um bocadinho a primeira questão da literacia, pode, mas se quiser ir avançando já para esta dos indicadores, também eventualmente poderíamos avançar. Olha, então, boa tarde a todos. Eu não posso deixar de começar por essa primeira parte, que é cumprimentar a todos, em particular e com muita honra, o nosso Presidente do Colégio da Especialidade de Saúde Mental, o Francisco Sampaio, que nos convidou para este webinar. A cumprimentar também o meu colega Paulo e o meu colega David e a Tatiana e a Sara, que nos têm ajudado em todas estas logísticas, e mandar assim um abraço imenso para, eu estou aqui a ver, são 400 e tal pessoas que nos estão a ver, colegas, alguns com certeza da nossa área, outros não sei se serão. É um bocado estranho estarmos neste contexto, não sabemos, não temos um olhar para nos fixarmos e ver se as pessoas estão a questionar-se, não é? O olhar é tão importante na nossa área e em todas as áreas. É um privilégio estar aqui. Eu gostaria de partilhar com todos, que eu penso que é uma coisa muito importante. Eu trabalhei 10 anos numa unidade de oncologia, na unidade de oncologia de Coimbra, e foi uma escola para mim. Ainda eu não sabia as teorias, aprendi lá na prática depois aquilo que depois vim descobrir que tinha um nome e que tinha teorias, porque realmente aquilo é e continua a ser uma escola, e a minha homenagem a todas as pessoas, toda a equipe e os enfermeiros que trabalham na unidade de oncologia, na pessoa da enfermeira Maria João e na pessoa da diretora atual Ana Feijão. Para mim é uma escola que eu continuo no meu coração. E este tema é um tema que eu não posso deixar, eu tenho que voltar atrás para a literacia, porque o trabalho que eu desenvolvi no âmbito do meu doutoramento tinha a ver com isso. E teve a ver exatamente com esse espírito. Eu trabalhei numa unidade de oncologia e fui para lá, foi o primeiro sítio onde eu fui trabalhar, era muito jovem, e não sabia nada do que era o álcool, não sabia nada do que era dependência, tinha uma ideia de um valor completamente moral, fazia juízos de valor, quer dizer, as pessoas não deixavam de beber porque não queriam, porque isto e porque aquilo, quer dizer, eu levei ali uma enxurrada, e mais tirei o curso numa escola muito boa e com uma excelente classificação, mas de facto temos muito que aprender, cada um de nós, no contacto com o outro. E essa questão da literacia, portanto, se nós pensarmos na literacia, no que é a sua definição, literacia em saúde, não diz só respeito a eu saber as coisas e transformar a informação que existe em conhecimento. É muito mais do que isso, é eu ser capaz, perante esses conhecimentos, ser capaz de ser proativo e pôr esses conhecimentos e usá-los para mim própria. Na saúde mental tem as suas particularidades e as suas dificuldades, porque tem o estigma autoestigma e o estigma do outro. Não é? Então, isso é um assunto que de facto não podemos perder de vista. Quando falo em literacia e saúde mental, nós até temos aqui na escola um colega que desenvolve um trabalho muito interessante, vários colegas, o Amorim, o Luís Loureiro, no âmbito da literacia e nos primeiros socorros, na procura de ajuda, que trabalha-se exatamente, eu fiz parte também desse projeto, de as pessoas aprenderem as vinhetas de quais são as luzinhas que temos que acender para procurar ajuda. E isso nós todos devíamos estar informados, independentemente da nossa... É um pouco assim como aos primeiros socorros. Não precisamos ser enfermeiros para saber primeiros socorros. Portanto, era importante que em cada serviço, em cada fábrica, em cada escola,
existisse todas as coisas mínimas necessárias para prestar os primeiros socorros nos vários domínios. Mas quando nós falamos nas dependências, há uma preocupação que me assombra sempre, porque que tem a ver exatamente com aquilo que são as nossas crenças relativamente à doença. Há um estigma muito grande associado à doença mental, mas atreveria-me a dizer que existe um estigma ainda mais elevado associado às pessoas com perturbações de substância. Muitas vezes até são privadas de ajuda, de atendimento, exatamente por como bebem ou como tomam outras drogas, isso já não... E continua um pouco assim, todos nós sabemos isso. Inclusive, dentro dos próprios profissionais de saúde, isso também acontece. Então, isto leva-nos exatamente, como o David disse, para a segunda questão. Então, e o que eu penso sempre, e que é o que eu aprendi daqueles 10 anos de trabalho intenso numa unidade de oncologia, é como é que eu me ponho no lugar do outro? Naquele outro que tem um problema de perturbação de substância. A única forma, não é eu, Teresa, que não tenho nenhum problema pôr-me no lugar dele, não é? Muitas vezes temos essa tendência. É sermos capazes de perceber o tal critério da doença. E é aí que eu me preocupo com a doença, porque até então só me preocupo com a pessoa. E o problema é que aquela pessoa, ao ter essa doença, seja de álcool, seja de tabaco, seja de jogo, seja de heroína, seja de cocaína, seja de que substância, aliás, qualquer dia as doenças vão se chamar doenças bioquímicas, ou doenças do sistema opioide, ou as doenças do sistema dopaminérgico, porque são em tudo muito semelhantes. E o que nós temos que todos interiorizar, e confesso que eu às vezes também posso me esquecer, porque nós temos a sociedade faz um trabalho muito intenso na nossa formação, é que aquela pessoa que tem aquela perturbação de substância tem um desejo intenso de consumir, que é a característica essencial da dependência. E o que acontece é que ela, mesmo tendo muitos danos, como dizia muito bem o nosso colega Paulo, ela continua a consumir, seja o que for, seja consumir os jogos, seja o que for, mesmo com os danos que tem de várias natureza, que podem ser fisiológicos, comportamentais, portanto as respostas são de diversa natureza. E se por exemplo, eu trabalho muito com a abordagem motivacional e eu costumo dizer, não se pode dizer que o indivíduo, ele não quer deixar de beber. Olha, depois podem ter certeza que a maior parte das pessoas com dependência de álcool ou de outras substâncias, há algum tempo, um exemplo que pode ser um exemplo clássico, é que para quem já fumou, eu já fui fumadora, deixei de fumar em 2007. E quantas vezes é que a gente diz que deixa de fumar e depois não deixa? É porque não queremos? Não, claro que queremos. Nós até nos deitamos todos os dias a jurar que amanhã já não vamos fumar ou que já não vamos beber. E o que é que acontece? Não somos fracos. O problema é que há uma ânsia, um desejo tão intenso para fumar ou para beber que eu costumo dizer isso aos meus utentes, não sei se seria próprio agora, mas costumava dizer a eles que era como estar apaixonada pela pessoa errada. A gente diz, eu nunca mais vou estar com ela, eu nunca mais lhe falo, e vou aqui para aquela rua, pronto, vou naquela rua, está lá a minha paixão, pronto. Tudo o que eu racionalizei, tudo o que eu pensei desapareceu. Então é assim uma espécie de paixão e tem mesmo a ver com todo o sistema de recompensa e isso é muito importante. Quando eu entender isso, que aquela pessoa está num sofrimento atroz, não é? E temos que negociar com essa pessoa, não é prescritivo nada, todos nós já sabemos isso. Portanto, a literacia em saúde de saúde mental passa exatamente por essa vertente, não só de ensinar o que é a patologia, para que a gente deixe de dizer a pessoa, ele não deixa de beber porque não quer, ele não sei o que é porque não quer. Não é não querer, não está disposto por um conjunto de fatores, até porque a motivação é dinâmica e vai mudando. Por outro lado, eu voltava um bocadinho atrás à literacia, sem ser, e peço desculpa, não sei se estou a ultrapassar o tempo desta questão. Tem a ver com a literacia em saúde, que é aquilo que eu chamava, que agora usa-se muito a literacia em saúde, era conhecimentos úteis. Eu dizia, conhecimentos úteis acerca do álcool, até temos um jogo muito engraçado que fazemos, e que tem a ver com aquilo que cada um de nós, enquanto pessoas, temos que saber. Ora, se o álcool faz parte da nossa vida, não é? Porque faz. Ele está em todo lado. Até na igreja, a gente vai à missa e o padre tem lá o álcool bebe à nossa frente, não é? Ora, nós temos que saber usar essa substância. Se nós decidimos usar,
não é? Sabemos que ela é uma substância que cria dependência, sabemos que ela é uma substância tóxica, que tem um efeitos cancerígenos, blá, 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 mas ela, portanto, se calhar no norte da África isso não é um problema, nem essa questão se coloca. Mas aqui em Portugal, com tantos consumidores que temos, que a grande maioria das pessoas bebe, não é? Mesmo que seja só esporadicamente, mas bebe, nós temos que saber o que é, e esse é o meu desafio. Eu faço já, vou pedir aos nossos colegas para fazerem questões, e eu faço já o desafio. O meu primeiro desafio é, se todos nós sabemos, não é? Qual é a dose mínima, a dose de baixo risco, porque não existe dose de álcool de risco zero. E eu estou preocupada com o álcool, porque também todos sabem, é a substância mais consumida e a que tem mais impactos negativos. E nós devemos começar exatamente nas escolas a ensinar toda a gente, todos os meninos, porque depois os meninos também têm um papel muito proativo com os pais, dizer, oh pai, então bebeste, não podes conduzir, oh pai. Então não é, tem um papel muito proativo, ensinar o que é o álcool, porque ele faz parte na vida das pessoas, está todos os dias nas mesas. A professora Aida, aqui há uns anos, fez um trabalho de investigação, orientou o trabalho de investigação, eu peço desculpa, mas não me lembro da nossa colega, especialista em saúde mental, que é um trabalho giríssimo, que analisava os desenhos das crianças, e desde muito pequeninas, faziam as mesas, os desenhos das festas, então não havia nenhuma festa que não tivesse lá uma garrafinha de álcool, e todos nós sabemos disso, não é? Portanto, a literacia do princípio ao fim, não é? Quer nas questões mais essenciais, quer nas questões da dependência, são essenciais. Obrigado, então. Eu passava agora a palavra ao enfermeiro Paulo e questionava um pouco nesta linha de seguimento, e acho que a pessoa ideal, efetivamente, para perguntar-lhe isto. Hoje em dia falamos muito do termo adição. Foi um pouco introduzido aqui pela enfermeira Teresa também essa questão, não é? De qual é que é a denominação que damos, mas cada vez mais se fala do termo adição. Nesta área de intervenção. Acha que poderia enquadrar-me este termo? Qual é a sua pertinência? Qual é o ponto de vista? Que é o que acha do aparecimento do próprio termo em si? Era interessante, se calhar, para todos nós. Dá sempre vontade de pegar na pergunta anterior, porque a Teresa disse coisas e eu gostava de completar, mas eu acho que interliga-se completamente com isto. Bom, porque quando há pouco tu perguntaste à Teresa como é que caracteriza esta doença, como é que isto se caracteriza, não é? Até porque, para mim, esse é o mote principal de todas as intervenções a seguir, e para a compreensão do termo, que estamos agora a falar, a questão da doença, e quando eu digo este é o principal mote, é quando se dá o encontro entre uma pessoa e algo que de alguma forma, podemos dizer, bom, é um encontro infeliz, porque a partir do momento em que ele encontra uma substância ou alguma coisa que leva à mudança de comportamento, isso a partir daí vai ser danoso para ele, e esse encontro é infeliz por esse prisma, mas às vezes quando pensamos no sofrimento e na angústia que as pessoas têm, podemos pensar, bom, esse encontro foi um encontro feliz porque vai trazer problemas, mas vai atenuar algum sofrimento. E esse encontro caracteriza a doença, e esse para mim é sempre o primeiro ponto de qualquer base de intervenção, para pensarmos, não é? Que relação é que essa pessoa tem com essa substância, neste caso agora, quando cada vez falamos mais das dependências sem substâncias, com esse problema, o que isso significa para aquela pessoa? Bom, e nesse sentido, nós, quando a Teresa complementava apenas o que a Teresa há pouco dizia sobre como é que se compreende esta doença, nós não podemos deixar de lançar, não é, para o debate, esta compreensão que hoje temos, que quando falamos de pessoa, e a Teresa falou no fundo no dia-a-dia da abordagem, é a compreensão deste fenómeno como uma doença crónica. Não podemos deixar de assumir, porque ele, enquanto doença crónica, tem que ser integrado esta compreensão, não é, na relação que temos com as pessoas, para perceber precisamente aquilo que há pouco a Teresa dizia em relação àquilo que noutras doenças se chama períodos de agudização de uma doença crónica, e aqui chama-se normalmente recaída, não é? Ou seja, enquanto doença crónica, tem o padrão de uma outra doença crónica qualquer, não é? Períodos de estabilização, períodos de remissão, períodos de agudização, períodos em que as pessoas têm mais funcionalidade, mais dificuldades a seguir,
Enquanto doença crónica, este é algo que vai caracterizar esta doença, né? Este comportamento. Por isso, é importante integrar na compreensão desta doença a questão do conceito da doença crónica, cada vez mais provado pelos avanços das neurociências, não é? No fundo, que nos dizem que a partir de um determinado momento há processos que ficam comprometidos no âmbito da decisão, da escolha, das opções e de fazer o enfrentamento face às dificuldades que as pessoas vão trazer. O termo adição está a ser coisa mais que ouvimos cada vez com mais. Eu acho que isto, por um lado, é por maior literacia, talvez, não é? No sentido de que há uma maior compreensão e o maior destapar. Olha, há pouco falava da questão da aceitabilidade social do álcool. Há cada vez na nossa sociedade, nos últimos 10 anos, 15 anos, há um desocultar da dimensão do problema e de falarmos do problema abertamente e dizer, bom, isto não pode ser tão aceitável como tem sido até aqui, embora, se calhar, tenho certeza que ainda o é muito, mas o termo é mais, eu diria que mais visto, mais assumido, embora ainda estejamos longe de chegar à sua devida apreciação, diria eu. Mas, mesmo em relação à questão das dependências, e estamos nos últimos 5 anos, o que foi de despertar para os comportamentos sem substâncias, por exemplo, não é? Hoje é um termo que vem caracterizar mais um comportamento, não é? Não é tão estigmatizante como o do dependente ou do toxicodependente como usávamos há um tempo, e ainda bem que é menos estigmatizante porque permite às pessoas terem mais consciência e falarmos mais, não é? E falarmos mais. Mesmo em termos daqui da nossa área, e pensamos nos enfermeiros de saúde mental, cada vez temos, se calhar, mais à vontade ou mais capacidade de operacionalizar nesta observação que aquela pessoa que tem uma alteração de saúde mental e que por algum momento procura ajuda do sistema, tem também um comportamento aditivo, e nós sabemos os números apontados da associação entre uma coisa e a outra, não é? Que também nos permite até aos profissionais estarem mais atentos para identificarem isso. Mas ainda longe, se calhar, do que será o ideal, porque a frequência é efetivamente muito elevada, não é? Nós pensarmos que dentro de qualquer serviço de internamento do sistema de saúde, 1 em cada 3 pessoas tem um problema relacionado com algum tipo de substância, né? Percebemos que estamos longe, se calhar, de dar a devida atenção ao termo e à possibilidade de o observar. Mas eu acho que o que é positivo é é um termo que estigmatiza um pouco aquilo que era o nosso léxico anterior. Muito obrigado. Não sei se a enfermeira Teresa quer acrescentar qualquer coisa relativamente a esta questão do termo adição ou... Isso, é engraçado que, pronto, pensando agora nessa pergunta, acho que a terminologia, no fundo, também tem acompanhado a própria a evolução histórica e cultural, sociocultural desses conceitos. Eu recordo-me, pronto, toda a minha vida usei como referência a DSM, para o bem e para o mal, é o que nós acabamos por usar. E se a gente pensar que a DSM já catalogou situações como doença mental, não assim há tanto tempo, que hoje seria um crime, não é? Penso, por exemplo, relativamente a essa questão da adição, há dois aspectos que podem ser analisados. Por um lado, traduções que muitas vezes são mal feitas, porque, por exemplo, se me falar em adição, eu na brincadeira pensei logo assim, olha, a adição é uma função da aritmética, 1 mais 1 são 2 e tal. Não estou muito preocupada com a terminologia, mas sei que a terminologia é importante. E a ideia que eu tenho dos peritos a nível internacional, que normalmente estão envolvidos nestas matérias, eu penso que a dependência foi retirada nesta última, passou a falar-se em perturbação de substância e agora começa a entrar mais nessa, eventualmente voltar atrás, porque a adição pode ser a tradução de dependência ou não, depende dos contextos. Muitas vezes aparece como vício, e todos nós sabemos como é vício, muitas vezes tem a ver com a tradução. E a dependência deixou de ser usada, porque tinha muito, por um lado quiseram usá-la para deixar de dizer adição, não é? E depois chegaram à conclusão que usando dependência há uma comparação com a dependência que existe em relação aos fármacos, não é?
que muitos deles causam dependência e que chegou-se à conclusão que havia até pessoas em situações de dor que era desvalorizada essa questão exatamente pelo peso da dependência e associar-se à dependência dos medicamentos já à dependência de substâncias, quando obviamente quem está no terreno sabe que é completamente diferente. Portanto, a mim eu, por exemplo, eu vou dizer, eu tenho uma disciplina, salvo seja, não é? Sou responsável por uma disciplina que na altura, não sei que nome é que lhe dei, mas o científico não gostou e depois eu mudei e lembro-me de ter mudado o nome com a ajuda da minha colega, a professora Isabel Marques, que ela disse assim, vamos pôr aqui um nome, e eu acho que na altura tinhas, não sei o que é que tinha chamado, mas possivelmente havia de ser qualquer coisa de adições, pois certamente. E agora chama-se, é um nome muito comprido, APTUAS, Abordagens Preventivas e Terapêuticas no Uso e Abuso de Substâncias, quer dizer, é uma coisa... Mas se calhar vale a pena nós analisarmos realmente os conceitos e ver o que é que os peritos a nível internacional estão a desenvolver nessa matéria, mas de facto não é uma coisa que me preocupe muito, mas é porque tem a ver com o meu estilo pessoal e peço desculpa. E não sei se me perguntou alguma coisa, já não me lembro mais. Peço desculpa. Sim, Sim. David, Portanto, ia abordar também que, de facto, era só acrescentar que era importante também ter o seu ponto de vista, porque eu julgo ok. que as pessoas efetivamente falam de alguns termos, ou se calhar não têm conhecimento dos termos específicos, outras têm mesmo uma noção muito adequada sobre os mesmos e queria saber o vosso ponto de vista. Mas Já agora, como nós somos enfermeiros, eu acho que é uma coisa que é muito interessante, muito importante. Obviamente que esses manuais de classificação surgiram muito por conta de questões económicas, farmacológicas, eu vi tudo ali arrumadinho. Ninguém adoece daquela forma arrumadinha, não é? Tudo com aqueles critérios, todos arrumadinhos. Eu, da maneira como eu sou, com o meu espírito assim mais aberto, se calhar se fosse para a Finlândia, agora não, que também já há mais globalização e as pessoas, até podia passar como uma pessoa com uma patologia qualquer, de for mais, por ser uma pessoa mais alegre e com uma disposição. Pronto, e vocês sabem que quando se analisa no nosso dia a dia, quando analisamos e fazemos uma avaliação, temos de ter em conta sempre o contexto cultural. Porque senão cometemos vários erros. Mas o importante, não podemos, eu costumo dizer isso para mim própria, não é? O importante, obviamente cada um responde da sua maneira à patologia que tem, não é? E depende de um conjunto de fatores que se calhar até seria importante a gente se preocupar com eles para promover a tal saúde mental que toda a gente fala e depois esquecem-se e falam na patologia, a tal saúde mental que nós precisamos tanto promover. Mas esses aspectos fundamentais da perturbação de substâncias, e eu continuo a chamar-lhe assim, que têm a ver com essa questão, aquele indivíduo tem um desejo intenso de consumir, seja tabaco, seja... Obviamente que as substâncias têm potenciais aditivos diferentes, e se calhar qualquer um de nós, eu tenho um filho com 28 anos, espero que ele não esteja a ver isso para não ficar zangado comigo, se calhar fico muito menos preocupada, não é? Que ele fume um cigarro do que se anda aí a jantar umas drogas ou não sei o quê. Qualquer pai ficaria, não é? Portanto, mas a questão é que o potencial aditivo das substâncias é diferente, os danos que elas provocam também é diferente, mas são igualmente perigosos e dependem de pessoa para pessoa. Olhem, por exemplo, esta coisa do tabaco. É assustadora. Porque quem fuma nesta altura do Covid, quando este Covid é um chato que quer ir logo lá para os pulmões, essas pessoas estão num risco, uma vulnerabilidade acrescida. Os doentes de álcool, as pessoas pronto, com consumos severos de álcool também, porque têm vulnerabilidades no seu sistema imunitário. Mas, portanto, eu acho, mas nós não podemos também só pensar nos doentes crónicos, porque muitos de nós, muitas pessoas perto de nós, têm consumos não tendo a patologia, têm consumos acima do normal e que podem até nunca vir. Tenho um amigo gastroenterologista que costuma dizer com muita graça: há pessoas que bebem que eles devem ter um fígado santo que nunca adoecem. E é verdade, porque nós não somos todos iguais. O problema é que ele pode não ficar com uma patologia hepática desse foro, e pode até não precisa de beber todos os dias, mas tem compulsões para o consumo e bebe. Não sei quantas, anda a semana toda a beber e depois chega ao fim de semana e bebe não sei quantas bebidas. Portanto,
é importante as pessoas perceberem de facto o que é o álcool, que impacto é que ele tem, o álcool e as outras substâncias, não é? E algumas nós temos que excluir completamente. Outras podemos, se calhar, integrá-las, mas com muito, muito cuidado. Por exemplo, Ok. o tabaco é uma substância que, pelo potencial aditivo, é tão elevado que basta a pessoa fumar meio de cigarros para ficar claramente pronto, dependente. Então, Entendendo. Ok. Obrigado, enfermeira Teresa. De facto, já aqui estou a ver que está a fazer algumas questões, depois iremos fazer uma questão mais direcionada com a dependência da nicotina, com o tabaco. Voltando um bocadinho agora novamente, porque terminou por responder-me a pergunta que ia fazer, ela terminou por responder de uma forma espontânea. Queria abordar uma temática que eu acho que é de grande interesse e que de alguma forma é uma área emergente da emergência, também é se calhar, mas pronto, emergente na área da saúde mental, que é a área da redução de riscos e minimização de danos. E queria perguntar novamente ao enfermeiro Paulo, existem cada vez mais dependências, mais evidências, desculpa, na área da redução de riscos e minimização de danos, que servem de suporte um bocado para a intervenção do enfermeiro nestas áreas. Qual é que acha que é a importância que podem ter estas temáticas e qual é a evolução que temos tido de alguma forma? Bom, a área da redução de riscos e minimização de danos é uma área que me é muito cara, que eu tenho sido muito próximo por toda a minha carreira profissional e a área de investigação também. Bom, eu sobre isto gostava de dizer que todos nós sabemos, não é? Portugal tem sido apontado como uma referência a nível mundial naquilo que foi a sua estratégia desde 1999, no âmbito da redução da sua política para o combate, na altura, o combate às drogas, era assim designada, e essa legislação de 99, depois a legislação de 2000 e de 2001, permitiu um avanço civilizacional, na minha opinião, em que permitiu uma série de intervenções que hoje somos apontados como das melhores práticas a nível mundial, que permitiu aquilo que foi fazer face a uma problemática que tinha grande impacto na sociedade, e a questão da redução do risco tem a ver com a dimensão do problema nas sociedades, permitiu tudo aquilo que nós sabemos, não é? A abertura dos antigos CATs, os programas de metadona geridos por organizações não governamentais, a maior parte deles em contextos de rua, os programas chamavam-se de baixo limiar, que alguns, mesmo alguns CATs chegaram a abrir, os programas de troca de seringas, que já vinha antes, desta problemática do VIH, o suporte a imensas organizações não governamentais que faziam intervenções de proximidade junto de pessoas que consumiam substâncias. Tudo isto, podemos chegar até ao último passo desse programa, que infelizmente levou 20 anos a ser implementado, que são as salas de injeção segura que já temos em Lisboa há 1 ano e meio, não é? E que tem-se levantado tanto problema para ser implementado no Porto. Efetivamente, em relação a enquanto essa visão foi aquilo que levou mais tempo a ser implementado, infelizmente, porque permitiu que, se calhar, que muitas pessoas morressem ou tivessem danos na sua saúde e que se tivessem essas salas num devido tempo, num tempo em que tivemos mais dimensão desse problema na área de Lisboa, poderia ter ajudado mais, levou anos, mas ainda bem que chegou, porque na perspectiva de muitos interventores nesta área, continua a fazer todo o sentido junto às áreas de problemáticas de consumo. E uma ideia errada que as pessoas têm é que a sala servirá sempre à pessoa fazer injeção, mas não, a pessoa pode fazer outro tipo de consumos, não injetáveis, não é? Mas num sítio seguro e limpo. E isto, numa perspectiva humanista e pragmática do problema, é algo que os estudos têm demonstrado que é um ganho. Ganha-se na vida das pessoas, poupa-se dinheiro nos problemas de saúde emergentes, ou seja, dizer que a ciência já temos estudado, temos avaliado os ganhos que as pessoas têm com as intervenções de redução de riscos. Permite ainda, complementarmente a coisa, passar por várias áreas, permite uma aproximação a populações de uma forma mais fora do meio habitual, nomeadamente as trabalhadoras de sexo, as comunidades de LGBT, que temos uma intervenção específica em Lisboa, gerido pela Santa Casa da Misericórdia.
temos as intervenções de proximidade, desde Barcelos, desde Braga, desde Trás-os-Montes até ao Algarve, um trabalho fantástico que se faz junto às trabalhadoras de secto e consumidores de rua no Algarve, portanto, do norte a sul do país temos intervenções com bons resultados. Se calhar não somos tão práticos o suficiente para demonstrar os ganhos em saúde, e esse é um dos problemas da intervenção nesta área, é trazer dados concretos de cada uma das intervenções. Há coisas muito soltas, mas na globalidade aquilo que se fez em Portugal na redução de risco em 20 anos foi bom, continua a ser bom, e era uma referência a nível mundial. Há quem aponte várias lacunas, naturalmente, coisas que podiam ter sido mais células, coisas que podíamos avançar mais. Naturalmente há sempre essa possibilidade, eu também concordo, e vou terminar em relação a esta minha visão, porque eu acho que é uma abordagem fantástica e que, ou seja, quando se desligarmos isto ao conceito da doença crónica, se ligarmos que há sempre pessoas que vão consumir e que vão ter comportamentos de risco, não é? Será sempre uma resposta eficaz para as necessidades e para os problemas da saúde das pessoas. E dizer que dentro desta política, os últimos anos têm surgido até um conceito, e isso prende-se com uma coisa que a Teresa disse há pouco, que é as questões da redução de riscos relacionados com o consumo de álcool. Não é? É algo que há uns anos atrás era impensável pensar-se e falar-se nisto, não é? E hoje já temos alguns estudos que vão dizendo que é possível fazer uma intervenção de redução de riscos relacionada com o álcool. Não é? Também aí já há evolução, já há alguma evidência de alguns países que têm algum tipo de programa desse, e nós em Portugal também já o começamos a fazer, não é? Também é algo que, de novo, entra também nesta questão da política da redução de riscos, que numa área tão problemática e tão sensível, para mim faz-me todo o sentido e será sempre uma resposta complementar que todas as sociedades devem ter. Tomara sociedades que neste momento têm uma dimensão problemática disto, muito maior que a nossa, como os Estados Unidos e o Reino Unido e toda a Europa, mais da parte leste, com centenas de overdoses por dia, tomara eles terem intervenções de redução de riscos como nós tivemos e temos estruturadas em Portugal, com muita coisa ainda, com algumas coisas por fazer, não dizer que é tudo perfeito, mas é a minha perspectiva. E dizer claramente que em toda a ação dentro da ação de risco e minimização de danos, os enfermeiros estiveram sempre na linha da frente, estiveram sempre no terreno, desde os primeiros momentos, desde os períodos mais complicados da década de 90 até agora, em contextos de proximidade e de rua, os enfermeiros estão lá. Portanto, também aqui a minha homenagem a todos esse exército de pessoas que têm trabalhado nisto, e dizer que não é uma intervenção só de enfermeiros, atenção, multidisciplinaridade necessária e muita gente a fazer muito e bom trabalho. Muito obrigado pela resposta, acho que era muito pertinente e realmente, conhecendo a sua experiência, acho que era mesmo importante termos este ponto de vista e esta perspectiva até quase histórica, não é? Com todo o respeito, mas quase histórica da situação. Já, como estava a falar, aqui no bate-papo estão a fazer algumas questões que se prendem com algumas questões que tínhamos pensado avançar, mas eu vou tentar aqui misturar o que eu tinha pensado com aquelas questões que estão a fazer os colegas, mas havia uma questão antes de abrir, de começar a fazer as questões colocadas pelos colegas, havia uma questão que eu gostava também de saber o vosso ponto de vista e que eu acho que será pertinente também. Enquanto docentes, podemos começar agora, se quiser, pela enfermeira Teresa. Enquanto docentes em escolas de enfermagem, consideram que a estratégia pedagógica, não estou a falar a título concreto na vossa escola, de uma forma geral, são adequadas para a formação dos futuros enfermeiros e mais em concreto para enfermeiros especialistas na área de saúde mental e psiquiatria? É uma pergunta complexa, certamente, e muito vasta, né? Compreendo, mas gostava de saber o vosso ponto de vista. Eu vou ter que retomar um bocadinho só atrás por causa da questão da redução de riscos e minimização de danos, porque é muito, muito importante. E realmente eu só queria dar um exemplo que nós na nossa, no fundo, dar também a conhecer o trabalho que andamos a desenvolver. Mesmo na área do álcool, temos vários projetos que, no fundo, se inserem no âmbito antigamente, de facto, estavam muito vocacionados para essa questão dos toxicodependentes, consumidores de heroína, pessoas em situação de rua. E esquecem-se muitas vezes as outras substâncias.
Há pouco tempo fizemos uma intervenção com intervenções breves com pessoas em situação de sem-abrigo, com apoio, com a intervenção de uma associação Impulsar em Leiria. E o que nós andámos a fazer foi exatamente no terreno a conhecer as pessoas, a saber quais eram os consumos, portanto, oferecendo possibilidades das pessoas virem ou fazer essa integração de rede procurando os serviços, porque a minimização de danos, muitas vezes as pessoas têm algum preconceito, principalmente quem não conhece, mas é uma forma muito, muito importante de aproximar as pessoas dos serviços. E depois temos estas experiências também muito interessantes de, por exemplo, há um projeto que é o H2O, que foram estudantes do 8º semestre que desenvolveram num projeto que iam para um parque de estacionamento às 4 da manhã, depois das festas académicas, chegavam ao pé das pessoas, tínhamos uma equipe, integrávamos também a unidade de alcologia, a Polícia de Segurança Pública, iam com álcool limpo, chegavam ao pé das pessoas e perguntavam, desculpe, eles tinham umas camisolas, foram eles que fizeram, dizia, não desboem ao álcool, a minha homenagem ao Diogo, ao Tiago e ao Gil, que está por aí, que já são enfermeiros, não desboem ao álcool. Então era, chegavam ao pé das pessoas que iam entrar nos carros e diziam, desculpe, dá licença que eu me meta na sua vida. Então avaliavam a taxa de alcoolemia. A maior parte das vezes a taxa de alcoolemia não estava em condições legais para conduzir. E o interessante é que, eu não digo a maioria, eram todas as pessoas que tinham taxas de alcoolemia acima, e fizemos isto várias vezes, foi um programa que depois fomos repetindo, este ano estas condições não se repetiu, e era muito interessante perceber que as pessoas todas ou não sabiam, ou não faziam ideia, como é que é possível eu ter uma taxa de alcoolemia assim, então ontem devia estar pior que hoje só vi não sei o quê, e eu ter bebido, olha, foi uma coisa extraordinária. E depois dávamos água às pessoas, as pessoas ficavam, portanto, a gente não foi lá dizer para as pessoas não beberem. A gente foi só dizer, pronto, tudo bem, beberam, mas não entrei agora no carro e não vão conduzir. E ouvimos desabafos muito interessantes, porque a maior parte eram jovens, mas alguns também não eram assim tão jovens, e todas as pessoas que tinham taxas de alcoolemia incompatíveis com a condução, ninguém foi conduzir. Ou trocaram de condutor, ou ficaram à espera e depois voltaram a reavaliar. E isso também é uma intervenção de minimização de riscos e redução de danos, não é? De uma forma. E isso também contribuiu muito a integração da própria unidade de alcologia com todo o percurso histórico da IDT. Agora voltaram outra vez para as ARS e está um bocado mais complexo, mas essa visão mais ampla também foi muito adotada para as questões do álcool e que, na altura, eu confesso, não achei assim a ideia muito coisa, hoje estou completamente fã dessa forma de trabalhar. Relativamente aos currícula, é assim, eu não sei precisar o ano, mas eu fui representante do Fórum Nacional do Álcool e Saúde, nomeada pela Ordem dos Enfermeiros durante vários anos, e na altura, quando uma das coisas que nós tínhamos que fazer era compromissos para apresentar no âmbito destas questões do álcool. Fizemos na altura um levantamento a nível nacional, exatamente dos currícula relativa, eu não me recordo agora o ano, mas também não foi assim há tantos anos, de quais, na área da enfermagem, o que é que se ensinava. Pronto, obviamente que o que se chegou à conclusão, não tenho esses dados assim precisos, mas que ensina-se muito pouco tempo, está tudo muito vinculado, agora possivelmente terá alterado, porque estas coisas depois foram devolvidas, não é? Mas eu penso que se for à semelhança do que acontece na minha instituição, eu continuo a achar que se ensina muito pouco. Para o enfermeiro generalista, ficar habilitado e sentir-se capaz de abordar não é? Eu só vou fazer uma coisa se eu sentir que sou capaz. Se eu não sou capaz, eu não vou fazê-la, não é? Então, para o indivíduo sentir que é capaz e que tem de pôr em uso essas competências, não pode ser só fornecer informações para ele transformar em conhecimentos. É preciso pôr em prática essas abordagens. Relativamente aos enfermeiros especialistas de saúde mental, na minha perspectiva, não é? Eu acho que há um know-how claro nessa matéria, até porque essa é considerada uma área prioritária de intervenção. E da experiência que eu tenho, portanto, existe uma unidade curricular
onde nós lecionamos esses aspectos e damos as ferramentas, não é? A abordagem motivacional e as ferramentas, e treinamos essas ferramentas. Agora que precisamos de melhorar isso, certamente precisamos de... O problema é tão complexo que exige abordagens também elas complexas, aos vários níveis, ao longo do ciclo vital e em função das diferentes circunstâncias em que aquelas pessoas se encontram e em função das suas necessidades. E isso não é, nem sempre... Nós temos uma boa rede de referenciação para as questões ligadas ao álcool e às substâncias, e é lamentável saber que a maior parte de nós não o conhece. E essa rede de referenciação para os problemas ligados ao álcool e outras substâncias tem que ser conhecido por todos, não é? Porque se calhar é muito mais fácil, claro que às vezes não sabemos o que é que havemos de fazer e acontecem coisas muito estranhas, não é? Sei lá, imagina um surto psicótico. Muitas vezes o indivíduo jovem teve um surto psicótico que não tem um seguimento na psiquiatria porque foi considerado que era uma indução por substâncias, então passou ao lado da possibilidade de poder ter um acompanhamento, e como nós sabemos na saúde mental estas coisas têm uma importância atroz quanto mais precoce forem. Mas, portanto, tem que haver essa articulação e, obviamente, eu acho que a investigação pode trazer muito isso e os especialistas fazem os seus trabalhos, desenvolvem os seus trabalhos de investigação, e nós enfermeiros, que estamos mais ligados à academia e mais ligados à investigação, nós temos que ser capazes de abraçar os enfermeiros da prática para construir, de facto, trabalhos que façam desenvolver a nossa, eu diria, prática informada na evidência. Não é? Sermos capazes de escolher as melhores práticas, ajudar a envolver a pessoa na sua decisão também das intervenções, envolver negociando com a pessoa. E precisamos dos enfermeiros da prática. Às vezes eu penso, o que é que eu seria agora, modéstia à parte, desculpem, se eu fosse trabalhar para a unidade de alcologia? Eu acho que já que a minha chefe ia gostar. Mas eu ia adorar certamente, não é? Porque uma pessoa estuda tanto e sabe tanta coisa, agora é importante esse articulado. Já que a gente não pode pôr o pé lá, pode ser que no futuro isso se construa, é importante estar junto com os enfermeiros da prática, e eu todos os dias aprendo muito com os estudantes, mas mesmo muito. Eles são uma inspiração, uma brainwave, como eu costumo dizer. Muito obrigado. Estamos já um pouco apertados com o tempo, não é? O moderador tem este papel assim chato. Eu estava aqui horas a ouvir, mas temos este papel chato aqui Não me vais deixar de falar sobre o... Vou deixar, só vou pedir que seja um bocadinho, que seja breve para depois tentarmos... Acho que perdi-me só o Paulo um bocadinho. Mas pronto, o Paulo há de retomar agora novamente. Já cá estou. É isso mesmo. Só responder e depois, entretanto, passaríamos ao comentário do enfermeiro Francisco. Está bem? É só para dizer, porque eu acho que as horas que nós temos, e vou conhecendo mais ou menos alguns currículos, eu acho que é de todo insuficiente para trabalhar estas áreas. Eu não acredito que haja alguma licenciatura em enfermagem em Portugal que tenha mais de 4 horas, em termos de licenciatura, para falar de comportamentos aditivos. O que é manifestamente, quando eu há pouco dizia, a prevalência que temos nos serviços de saúde, e não precisamos de ir para os serviços especializados, de pessoas com problemas com comportamentos aditivos e dependências, no sistema de saúde em geral, e quando numa licenciatura a maior parte dos serviços tem 3, 4 horas de aulas, isso é claramente insuficiente. Em relação à especialidade, a Teresa muito entusiasticamente diz que são horas, eu percebi que eu estou muito desconfortável e descontente nas áreas onde já ensinei, porque eu acho que as horas que temos dentro dos planos de estudo das especialidades também são imensamente, é muito pouco para isto. A Teresa falava da entrevista motivacional, se quiseres gastar as 4 horas mínimas para ensinar, para trabalharmos, treinarmos isto com todos, intervenções breves, o treino de competências sociais, a questão da apreciação, que eu acho que é algo completamente incontornável, porque deixem-me partilhar-vos, não é? Porque é algo que me preocupa. Eu recebo muitas pessoas que vêm fazer formação pós-graduado, e ainda bem, para levar instrumentos para a sua perspectiva de intervenção especializada, não é? Mas a gente recebe pessoas que vêm, já enfermeiros, já com anos de experiência, mas vêm carregadas de estigma, alguns,
não é? Com preconceitos em relação às pessoas que consomem substâncias, e isto é preciso ser trabalhado com as pessoas. E é preciso muito mais horas do que, pelo menos nos sítios onde eu vou trabalhando, e onde agora na escola onde eu estou, não é? Que eu acho que o número de horas é muito pouco para podermos, e agora, para podermos capacitar para melhores intervenções, para poder estimular essa prática baseada na evidência. Eu sei que por este país afora muitas e boas intervenções psicoterapêuticas são feitas isoladamente em algumas unidades, mas também precisamos de capacitar as pessoas para, e isso a Teresa dizia muito bem, para estarmos, talvez, não é talvez, a academia tem que servir para isso, é para poder ajudar as pessoas a avaliarem aquelas intervenções que fazem, poderem apresentar resultados que nós não estamos aqui neste fórum, mas pouco sabemos dos resultados de intervenções de que colegas vão fazendo e muito bem por esse país afora, mas pouco se sabe sobre isso, não é? A gente não divulga, não se publica, não há fóruns de partilha e pronto. Para responder breve, eu acho que as horas são poucas para podermos podermos ter melhor retorno para a implementação da prática baseada na evidência, mas também um melhor retorno dos resultados daquilo que vai sendo feito. Eu acho que é a minha opinião. Muito obrigado. Não posso deixar de dizer que concordo plenamente, mas pronto, é só avançando. Isto não devia, né? Mas concordo. Agora passava a palavra então ao enfermeiro Francisco Sampaio, que de alguma forma vai fazer aqui um resumo e vai dar o seu ponto de vista enquanto comentador. Está bem? Obrigado. Sim, obrigado, David. Pronto, comentar aquilo que dois dos maiores peritos portugueses nesta área disseram é sempre um desafio complicado, até porque a minha experiência é de psiquiatria, de internamentos agudos, não é propriamente ou direcionadamente do contexto das dependências. Mas, portanto, acrescentaria aqui algumas ideias, algumas delas foram já referidas pelo Paulo e pela Teresa, mas gostava de dar aqui algumas ideias adicionais. Primeiro, falar um bocadinho sobre a questão do DSM-5, que eles também já abordaram, com a devida parcimónia, porque as coisas não se mudam por decreto, nem por estar escrito num livro, não é? Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. O livro muda porque a realidade muda, e a mudança do livro também conduz à mudança da realidade. Portanto, temos aqui este duplo efeito. Mas para dizer que o DSM-5 trouxe muitas novidades em relação a esta questão das dependências e que vale a pena abordar. Uma delas, o David já falou, que tem a ver com esta ideia do conceito de adição, que é uma perspectiva menos estigmatizante do que... O termo adição não existia antes porque era considerado como uma coisa muito estigmatizante. E então isto não era utilizado. Portanto, o facto de se assumir este termo é uma coisa que já trouxe aqui uma perspectiva um bocadinho diferente em relação a esta problemática. Depois a questão de ter acabado, não sei se bem ou mal, vocês podem comentar, com a diferença ou com a distinção entre o abuso e a dependência. Diziam, ou diz no DSM-5, que isto terminou porque era difícil distinguir em alguns casos quando é que era abuso e quando é que era dependência. Então agora tudo está agrupado numa entidade única, que é de perturbação pela utilização de substâncias. Depois, dizer que foi incorporado o conceito de craving, que é um conceito para quem trabalha na prática clínica sabe que é quase imprescindível quando falamos em consumo de substâncias e particularmente em dependências. Portanto, o DSM-5 veio trazer esta alteração. Depois, e isto sim parece uma coisa importante, que é, pela primeira vez no DSM-5, uma adição sem ser por substância foi incluída como sendo uma adição, que foi a questão do jogo patológico. O jogo patológico já existia no DSM, mas existia enquanto perturbação do controle de impulsos e, portanto, finalmente alguém se lembrou que era possível ter uma adição que não tivesse a ver necessariamente com o consumo de uma substância. E nós temos aqui a questão do jogo patológico e poderemos ter muitas mais, não é? O Paulo falou da internet, eu ainda há uns dias estava a comentar isto com os colegas, que é, eu estou em funções docentes, e que é, já lá vai o tempo em que os alunos pegavam no telefone debaixo da mesa, não é? Agora fazem-no à descarada. E isto não é só, ou eu não interpreto só como uma falta de respeito pelo professor. Interpreto como um bocadinho mais do que isso em alguns casos. Há uma necessidade de ver o que é que se passa na rede social, dar resposta, uma quase iminência de fazer aquilo, quase uma compulsão para se fazer aquilo num determinado momento, que traduz, se calhar, um bocadinho mais do que aquilo que às vezes estamos a associar ao fenómeno.
Depois temos aqui outra questão que o Paulo também falou e que eu acho que é muito importante. Há um artigo que foi publicado há pouco tempo na Lancet Psychiatry, publicado por 2 psiquiatras portugueses, que eu por acaso trabalhei com os 2, eram lá do meu serviço, que falam sobre a questão das raspadinhas. As raspadinhas em Portugal, concretamente em Portugal, são um drama. Um drama. Ok? Portanto, só para vos dar aqui alguns números, já que estamos a falar de dependências sem substância, isto se calhar é uma questão importante, porque quando falamos disto, falamos sempre muito de álcool e drogas ilícitas e, portanto, é importante também falarmos um bocadinho de algumas adições sem substância. Portanto, aquilo é um report, é um comentário, é um artigo breve, que tem uma página e está em acesso livre para quem quiser consultar. De 2010 até 2018 é avassalador o aumento que houve no consumo, no uso de raspadinhas. E só para terem ideia, porque às vezes trazer números também é importante, em 2018, em Portugal, foram gastos 1.594 milhões de euros em raspadinhas. Isto dá 160 euros por pessoa. Ok? Portanto, isto não é coisa pouca. E aliás, então vamos comparar-nos com a Espanha, que é sempre um bom comparador, que é aqui ao lado. Em Espanha, a média foram 14 euros por pessoa. Ok? Aqui em Portugal foram 160, em Espanha foram 14. Portanto, isto diz bem desta realidade e de um fenómeno que nos devia preocupar a todos. E agora vou colocar aqui uma alfinetada, que é dizer assim, um fenómeno que para além de preocupar a todos, às vezes, se calhar, não interessa regular. Porque as vendas das raspadinhas, como vocês sabem, estão associadas aos jogos, dos quais o Estado recebe uma taxa, um imposto, não é? Porque cada raspadinha que é vendida. Portanto, isto é uma alfinetada, mas é uma alfinetada que, na meu ver, faz algum sentido, que é esta não regulação também pode ter alguma relação com esta questão, com o facto de o Estado ter algum ganho com este tipo de venda, neste caso, das raspadinhas. E pronto, depois há aqui outro conjunto de questões que eu colocaria à consideração: a internet, as redes sociais, o telemóvel, um conjunto de outras coisas. O DSM-5 abriu-nos a porta às dependências sem substância. E, portanto, a porta está aberta. Agora, é uma questão de olharmos bem à nossa volta e tentarmos perceber se também não há aqui algumas coisas, nomeadamente nos adolescentes. Há um bocado a Andrea colocou ali uma pergunta em relação aos adolescentes. Se nos adolescentes, sobretudo, e adultos jovens, não teremos aqui algumas alterações que podem configurar uma nova adição. Mas isso, se calhar, depois podemos discutir agora na parte final deste webinar. Pronto, David, passo-te a palavra. Obrigado. Muito obrigado pelo excelente comentário. Efetivamente, foi muito importante englobar aqui estas questões das dependências sem substâncias, não é? Que já foi introduzido, né, tanto pela enfermeira Teresa como pelo enfermeiro Paulo, mas que é sempre importante clarificar quais são as fontes para verificar essas mesmas questões. Pronto, eu estive aqui a tentar ver no bate-papo, né, que é uma das minhas funções aqui, enquanto moderador, a tentar perceber realmente se havia alguma repetição das questões. E podemos, se calhar, comentar ou começar a poder questionar uma que foi feita pela Andrea, que já falou o Francisco, que é na área dos adolescentes. Ela, de facto, está muito preocupada porque realmente cada vez é mais precoce o consumo das várias substâncias. Assim como a frequência também do binge drinking, portanto, o consumo, este consumo tem sido cada vez mais precoce e tem sido cada vez mais intenso. E realmente ela questiona aqui, é uma área para intervir a nível escolar, já se intervém de alguma forma, mas até que ponto a frequência, a intensidade e o foco que se lhe está a dar é aquele que é o desejado. Levantava essa questão, pode por mim indiferente, não sei se quer responder à enfermeira Teresa. Então, em relação a essa questão, realmente eu atreveria-me a dizer que está tudo por fazer. Em 2010 tivemos o privilégio de desenvolver um programa de intervenção. É preciso ter que era dirigido exatamente aos estudantes em contexto escolar, aos miúdos do 7º ano de escolaridade. O desafio tinha a ver exatamente com o início das primeiras experiências de consumo e, portanto, o programa entrava um bocadinho antes dessas experiências de consumo.
E era um programa intensivo de um ano inteiro, ele foi publicado, portanto até está em livro e tudo isso, há um manual para fazer, era específico para as questões do álcool, muito embora quem lesse o programa depois dizia assim, então, mas isto é do álcool, mas estão a falar aqui de relaxamento, temos aqui, a determinada altura, tinha dificuldade em perceber, porque de facto ele estava muito centrado também nas emoções e como lidar com as emoções e com essas questões. E esse programa continua a ser feito aqui na Zona Centro, mas de uma forma pontual, com um jogo. Portanto, transformámos aquilo num jogo porque não tínhamos condições de ir fazer durante o ano inteiro. Mas, de facto, esta é uma experiência, mas existem outras experiências. Este programa, até por acaso, está num programa de boas práticas a nível internacional, europeu. E, de facto, não há quem pegue nestas coisas e que nós sozinhos também não podemos. Portanto, tem que haver uma articulação governamental, da própria Direção-Geral de Educação, porque as escolas estão claramente interessadas neste tipo de programas e, se calhar, têm que ser os enfermeiros, quer na saúde escolar, quer nas unidades de cuidado à comunidade, olha, porque não? Se calhar até pode ser um desafio para o nosso colégio da especialidade pensarmos numa articulação, um projeto, pegar num projeto, uma coisa simples que possa ser aplicada, porque as escolas estão sedentas dessa informação, de vários níveis, muitas vezes chamam pessoas que não são as pessoas mais adequadas para dar essa informação, muitas vezes acontece que eu há pouco tempo, participei numas provas de doutoramento em que o próprio programa tinha tido efeitos perniciosos, porque misturavam tudo ao mesmo tempo, não é? Álcool e drogas e tal, tudo ao mesmo tempo, e depois dava aquela linda coisa, não é? Porque são substâncias que são diferentes e tem que ser, as informações não podem ser dadas da mesma forma, da mesma maneira, nem para toda a gente é igual, não é? Tem que nos ter em conta o estado de desenvolvimento em que o indivíduo se encontra e tem que se ter em conta também o próprio contexto. Portanto, há muito para fazer nessa área. Se nós analisarmos o dinheiro que é gasto a nível nacional nos diferentes contextos, desde a tal redução de riscos, o tratamento, a prevenção tem uma lacuna de muito poucos gastos, não é? E porquê? Porque é uma coisa que é difícil ver os efeitos, não é? Não é uma coisa imediata. Portanto, então, até os investigadores fogem muito desse tipo de trabalhos, portanto, não é uma coisa imediata, mas há, de facto, muito a fazer e isso poderia ser e é um trabalho que, na minha perspectiva, assessorado por outros elementos da equipa, obviamente, porque nós trabalhamos em equipa, o enfermeiro especialista de saúde mental, pelo próprio seu mandato social, tem essas competências de planeamento, de programação, e poderá implementar e avaliar esse tipo de intervenções, e realmente temos muito a fazer nessa área. Obrigado pela resposta. Realmente aqui no bate-papo está tentando englobar um pouco o que está a ser falado. Os colegas efetivamente acham que esta área da redução de riscos, minimização de danos, prevenção, intervenção escolar, pronto, está um colega agora estava a colocar o problema fulcral é que não existem profissionais necessários na área da prevenção. Tanto se fala como na área da prevenção como em outras áreas, né? Mas, David, se me permites intervir nesta questão, sim. De acordo com o que o colega acabou de comentar e tu leste o que ele escreveu e que complementando aquilo que a Teresa disse. A questão que se coloca é que ainda está para nascer o primeiro país que faça uma avaliação geracional de uma boa intervenção de promoção e de prevenção do consumo do álcool. Nenhum país tem uma avaliação geracional em que isto se veja efetivamente resultados. Por isso é que é difícil estatalmente um país investir. Não é? O que é que nós temos? Nós temos excelentes práticas, os programas que a Teresa refere na região centro, aquilo que me chega e que eu vou conhecendo, através também de estudantes meus em estágio, temos excelentes práticas no âmbito da saúde escolar, está-se a fazer muito boas práticas no âmbito desta prevenção com os adolescentes.
E estes programas e estas intervenções, se forem avaliadas individualmente, quase todas elas têm bons resultados. Não é? Façam-se duas coisas, ou há uma opção de disseminar isto, e é como dizia o colega, que é preciso mais gente, e vamos lá fazer uma prática que está estudada em todo o lado, e aí vamos ter que conseguir fazer uma avaliação daqui a uns anos, não é? Se isto teve algum benefício ou não, se vale a pena investir dinheiro nisto ou então vamos sempre dizer, bom, na região centro fazem assim, eu tenho aqui a minha colega dali da UCC, está a fazer um trabalho fantástico de prevenção de consumo de álcool ali na saúde escolar, e eu tiro o chapéu a toda a gente que faz esse trabalho, porque efetivamente acredito. Agora, isto não se junta em nenhum puzzle para dizer, bom, vamos escolher este e vamos fazer, ou vamos escolher estes moldes e vamos fazer. Portanto, dificilmente passará enquanto for assim, destas iniciativas. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, a dificuldade maior está noutro aspecto. A dificuldade maior está na própria natureza humana e na própria natureza dessa faixa etária. A experimentação, e todos nós aqui, os que aqui estão com filhos, e com filhos adolescentes, vão dizer assim, bom, a questão é esta, a experimentação vai acontecer um dia, não é? Vai acontecer um dia. A questão que se coloca muitas vezes não é, a Teresa dizia bem, não é só o conhecimento, é o que é que eu faço com o conhecimento, qual é a atitude que eu tenho esse conhecimento e que consciência eu tenho para determinar a minha opção. Do jovem, naquele momento em que ele é exposto, em que ele tem que fazer a decisão se experimenta, se vai continuar a fazer uso controlado, danoso, o que for. E isto é uma questão relacional do jovem e do próprio entendimento que ele tem dele próprio. Portanto, é sempre algo muito mais complementar do próprio desenvolvimento do jovem do que só a questão centrada no risco, ou no dano, ou no conhecimento sobre o álcool. E esta questão, os enfermeiros de saúde mental não são o exército para tudo, não é? Mas têm muito know-how nesta área. E aqui a questão está na questão relacional, de proximidade com os adolescentes, criar espaços de escuta para, a partir do momento em que haja essa experimentação. Os estudos também dizem, quanto mais tarde a experimentação, melhor é, porque melhor vai ser a gestão do contacto com uma determinada substância. Quanto mais tarde se prolongar, melhor. Todos os estudos dizem isto. Portanto, vamos ter que pensar, olhar numa perspectiva mais alargada, que é prolongar o contacto, mas a partir do momento em que aquele contacto, onde é que este jovem procura alguém, se percebe que as coisas se descontrolam, se tornam problemáticas. As campanhas de redução dos acidentes, como a Teresa há pouco falou, também são muito recomendadas, mas eu punha aqui duas coisas, ou uniformizamos, e não é ser igual em todo lado, mas uniformizar algumas práticas, mas centrarmos esta questão e termos bem consciência que a experimentação vai acontecer um dia, não é? O que é que acontece é que capacidade esse jovem tem, não é? Socialmente e psicologicamente para gerir isso, não é? E eu faço aqui uma ligação, portanto, vejo aqui alguns comentários, como é que se ajuda a lidar com, não é? Nós temos esta extrema pressão agora destes consumos da internet e dos smartphones e das redes sociais, não é? Em que há estudos que já vão dizendo, por exemplo, um que passou pelas mãos há pouco tempo, por cada 3 horas nas redes sociais, não é? Há grande probabilidade dos jovens, porque quem usa 3 horas de redes sociais por dia tem grandes probabilidades de desenvolver dificuldades, perturbações da sua saúde mental, nomeadamente as internalizadas, não é? Portanto, não, muito vividas, muito para dentro, muito sozinhos, com muita dificuldade, e não se procura ajuda, não é? E nós vamos assistir isto impávidos e serenos, e todos estamos no mesmo barco, não é? Isto é efetivamente uma grande implementação. Bom, isto era só para dizer que prevenção não é fácil. Então, ninguém terá aqui receitas mágicas para isto. Muito obrigado. Realmente o comentário acrescentou aqui grandes valores e há muitas questões que poderiam ser colocadas. De qualquer forma, eu tentei, de alguma forma, englobar as temáticas e os colegas tanto estão a falar como de redução de riscos, como estão a falar na área da prevenção, como inclusivamente até falaram no meio profissional dos programas em metadona que há, que são, de alguma forma, meramente médicos ou tendencialmente médicos, né? Mas há uma pergunta aqui que eu acho que, apesar de parecer muito teórica,
acredito que possa ser uma mais-valia, porque, como estava a falar o Francisco e foi falado por vocês todos, temos que ir pelo caminho cada vez mais da prática, acho eu, baseada na evidência. E nesse sentido, para quem trabalha em contextos de internamento ou então também em contexto comunitário, os colegas referem grandes dificuldades a diversos níveis, não é? Para realizar intervenções especializadas nesta área. Como que acham que poderiam otimizar a avaliação, o diagnóstico? Que intervenções podem ser feitas pelo enfermeiro especialista na saúde, na área de saúde mental e psiquiatria, e não só, junto à pessoa? Portanto, é neste contexto que eu nos poderia organizar uma direção a nível da intervenção. Eu sei que a pergunta é complexa, é muito vasta novamente, mas não sei se nos poderiam ajudar aqui, porque isto terminaria por englobar muitas das perguntas que estão a ser colocadas aqui pelos colegas. Eu, nesse aspecto, pronto, eu acho que é uma pergunta muito pertinente e há várias coisas que nós podemos, de facto, fazer. Em primeiro lugar, qualquer enfermeiro, independentemente de ser especialista de saúde mental ou não, tem por obrigação fazer a triagem dos consumos das pessoas. Assim como nós perguntamos se a pessoa dorme, não é? As necessidades todas fundamentais, não podemos deixar de perguntar se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, até porque, seja qual for o contexto onde a gente esteja, pode ser uma janela de oportunidade para uma mudança. Sei lá, estou a imaginar uma ortopedia, um indivíduo que caiu de um andaime. Pronto, olha, depois vamos a saber e o senhor até via e tinha vivido. Ou numa medicina, um indivíduo, até estamos a prevenir, ele está com os problemas gástricos, não sabe muito bem o que é que ele tem, estamos a fazer um rastreio e estamos a prevenir, se calhar, um síndrome de abstinência alcoólico descontrolado, porque ninguém sabia. Portanto, qualquer um de nós, qualquer enfermeiro, deve conhecer os instrumentos de triagem destas situações da detecção precoce, quer o áudio para o álcool, temos o assist para todas as outras substâncias, mas o áudio claramente, porque é a substância mais consumida. Como dizia, nós sabemos, alguém dizia uma vez que se não houvesse álcool, os hospitais todos eram mais pequenininhos, porque não precisávamos de hospitais tão grandes para ter tanta gente. Portanto, perguntar, fazer triagem do álcool é essencial. E pode-se fazer com 3 perguntas apenas. Não é? Há o áudio tem 10 questões e há uma versão muito rápida de 3 perguntas. Há imensos artigos, claro que são artigos muito simples, que foram publicados por colegas nossos, que fizeram os seus trabalhos de mestrado nesta área, nas urgências, em urgências normais, em serviços de infectocontagiosas, em próprias unidades de habituação específicas para a desabituação de outras substâncias que não o álcool, porque a pessoa pode não ter uma perturbação de substâncias do álcool, mas ter um consumo nocivo e precisar de intervenção. Portanto, esse audit deve ser utilizado. Há muitos artigos de trabalhos desenvolvidos por enfermeiros especialistas com esse trabalho. Depois há outra coisa que eu acho que é muito interessante, que nós temos que aprender a chamar os nossos colegas peritos. Eu estou numa unidade, numa USF, tenho um problema de alguém que está com uma... Vamos imaginar, alguém grávido, sei lá, eu tenho que ser capaz de chamar a minha colega da saúde materna. O colega, vem-me aqui, porque pronto. Assim como a minha colega da saúde materna ou o meu colega da reabilitação, se aparece alguma coisa, pá, esta pessoa consome, tem este problema, eu estou com dificuldades aqui em gerir, já fiz a triagem, mas eu vejo que ele está num registro muito pré-contemplador, parece que nem me quer, não quer ouvir, e podemos perguntar, olha, posso orientá-lo para o meu colega, um enfermeiro especialista de saúde mental? Claro que depois vocês vão dizer assim, pois, mas é que há muitos centros de saúde que não têm enfermeiros especialistas de saúde mental, então vamos trabalhar para que isso mude, porque sabemos que também já melhorou. Portanto, toda essa articulação é necessária, porque na minha opinião, todos nós devemos fazer triagem. Obviamente que o enfermeiro especialista de saúde mental tem outros conhecimentos e outra habilitação para intervir de outra natureza. Mas fazer a identificação do problema, qualquer enfermeiro deve estar capacitado para o fazer. E depois referenciar, claro, não é? E referenciar, nomeadamente, para o colega enfermeiro especialista para dar seguimento a essa situação. Porque há um conjunto de estratégias e técnicas a lidar com as pessoas que têm perturbações de substâncias que
necessitam de um know-how, que obviamente não é? Também podemos ser autodidatas, mas quer dizer, é suposto serem os enfermeiros especialistas de saúde mental a desenvolver intervenções psicoterapêuticas e desta natureza, portanto, temos também a aprender a articular uns com os outros nas próprias especialidades. Obrigado. Dava a palavra agora ao enfermeiro Paulo para esta mesma questão. Não sei se... Sim. Se bem entendi, estavas a dizer que a dificuldade de fazer intervenções, podemos designar, no fundo estavas a dizer intervenções com alguma diferenciação. Estavas a perguntar sobre intervenções psicoterapêuticas, não é? Nesse sentido. Bom, podendo estar a imaginar a pergunta do lado de quem esteja a trabalhar numa unidade especializada ou mesmo num serviço de saúde mental, de tratamento, de psiquiatria ou de saúde mental comunitária ou ainda noutros, quer dizer, antes de falar que naturalmente da evidência que está disponível e que se pode mobilizar e replicar, eu gostava de dizer que há uma dificuldade, quando a gente diz temos dificuldades de fazer intervenções, há uma dificuldade de começar, como é que é dizer, há dificuldade de estar num determinado grau de segurança e de articulação dentro dos serviços para as executar, para ter espaço e apoio até para as executar. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma colega que me contactou no início de 2020, e foi deste ano, uma colega de uma equipa especializada de tratamento do Norte, neste caso era do Norte, que me dizia que no serviço dela ainda era proibido, porque não lhe permitiam, e ela perguntou-me no sentido de pedir ajuda, como é que ela fazia uma consulta de enfermagem. E ela perguntou-me isto, como é que eu a podia ajudar para ela justificar no serviço a existência de uma consulta de enfermagem. E isto diz tudo da dificuldade, muitas vezes, se não consigo fazer uma consulta de enfermagem, muitas vezes, como é que é visto pelos outros e pelas equipas a execução de intervenções psicoterapêuticas. Bom, e isto para dizer a dificuldade, porque o que é que podemos pensar sobre isto? Bom, competência, afirmação, justificação clínica para o fazer, não é? Justificação clínica para o fazer, não é? E executar. Isto podes barrar nesta questão da articulação interdisciplinar dentro dos serviços, como é que isto se executa e como é que cada um de nós consegue ultrapassar, às vezes, essas barreiras, não é? E isso não vou dar aqui nenhuma receita sobre isto, não é? Mas a questão que se coloca, o que nós temos sobre aquilo que é da nossa disciplina e da nossa profissão, a Teresa disse, bom, eu tenho instrumentos que podem ajudar a diagnosticar. E quando os diagnósticos são de enfermagem, e depois podemos dizer, bom, sabemos também o que é que os estudos vão dizendo, eu posso direcionar a minha intervenção, faço os diagnósticos de enfermagem, porque, quer dizer, eu posso ter, se a pergunta também passa por isso, eu posso ter algumas guerras para conseguir, mas se eu tivesse entrado naquilo que são respostas aos problemas das pessoas, não sei aonde e como, eu posso ter guerras, mas com certeza que vou conseguir, porque eu estou centrado, não é, naquilo que são as necessidades das pessoas. Se eu identifico o que é que se encontra mais nesta população, são as pessoas com dificuldades na sua ansiedade, situações do humor, não é? Pessoas com dificuldade, com a questão de déficit cognitivo causado por algumas substâncias. Isto são focos da intervenção dos enfermeiros. Daí eu mobilizar intervenções para isto, não é? Está na minha alçada e na minha opção. Não é? Pois como é que eu posso fazer? Mas há evidência. Há evidência que pode ser replicada. Como digo, muitas pessoas fazem coisas e bem feitas, mas nós temos desde as questões da estratégia de redução da ansiedade, desde as intervenções breves, que a Teresa é uma grande fonte de conhecimento nessa área, desde as questões da psicoeducação, uma tipologia de intervenções que temos todos, encontramos evidência na literatura, dizer, bom, isto tem resultados em pessoas que têm comportamentos aditivos e dependências. Portanto, é uma questão de se estruturar, é uma questão de replicar, é uma questão de se consensualizar programas. Também temos um longo caminho para fazer nesta tipologia de agregação de conhecimento e estipular programas com alguma efetividade. Sei que alguns de nós estaremos preocupados de maneira com esta sistematização para criar e poder dar suporte a alguns programas que são feitos. Mas, quer dizer, evidência há as questões do mindfulness, já há colegas a usarem o mindfulness
com efetividade, temos resultados de intervenções nesta área. Portanto, se esta é uma parte da pergunta, não é? Ou seja, poder fazê-las, há evidência e há como é que essas intervenções são feitas, e eu volto sempre à primeira questão. Isto parte sempre da qualidade da relação que eu tenho com as pessoas para poder efetivamente compreendê-las, porque depois tenho os instrumentos todos. Tenho instrumentos de avaliação, tenho intervenções descritas, tenho formas de avaliar e devo demonstrar aos outros e partilhar e confrontar com os nossos pares aquilo que eu vou fazendo para ser avaliado. Agora, intervenções psicoterapêuticas, psicossociais, psicoeducativas, estão na literatura, não é? Não sei se respondi ou se alguém esperaria outro tipo de resposta, não é? A questão era complexa, efetivamente. Eu acho que deu para percebermos como podemos estruturar as nossas intervenções, que é um pouco isso que eu pretendia. Portanto, acho que responderam perfeitamente às questões. Bem, são 7h10 da tarde, e por isso eu tenho este papel a carrasco aqui no meio deste webinar, mas eu acho que por respeito a todas as pessoas que estão aqui, que retiraram 1h30 desse seu tempo, nestes tempos complexos que estamos a viver, eu acho que podíamos de alguma forma encerrar esta questão, mas não queria deixar, portanto, ainda de falar, de agradecer tanto à Ordem dos Enfermeiros como ao Colégio de Especialidade, em concreto, de Saúde Mental e Psiquiatria, pela participação e os contributos de todos os participantes, que foram muitos em geral e em especial, e realmente aos proletores e ao comentador. Relembrar ainda que participaram perto sempre de mais ou menos 500 participantes, 500 enfermeiros, não é? Estamos a falar muitas pessoas, o que demonstra e prova, como tem vindo a ser um pouco nos outros webinars da área de saúde mental e psiquiatria, que há uma necessidade iminente de uma formação contínua nesta área específica. Ainda dizer que realmente, isto é uma opinião meramente pessoal, mas demonstra de alguma forma a diversidade dentro deste, permita-me esta expressão, submundo, dentro da especialidade das dependências. Percebemos que há aqui interesses completamente diferentes, não é? E falamos várias questões. Portanto, acho que o Colégio de Especialidade vai ter que pensar e eu sei que está a pensar nesse sentido de haver, se calhar, webinars mais específicos, como já tem promovido, efetivamente, né? Como já tem promovido. Portanto, olha, só queria agradecer isto, foi uma experiência ótima, os contributos foram excelentes desde o meu ponto de vista, e peço desculpa não termos respondido a todas as perguntas em concreto que foram colocadas, mas será enviável em tempo útil, portanto era só isso. E até à próxima, então, está bem? Obrigadíssimo por tudo. David, deixa-me só já. Eu só tinha uma sugestão para fazer, não sei se é possível, porque Sim. quando nós fazemos apresentações com os PowerPoints, colocamos os nossos contactos. Eu gostava de deixar o meu contacto de e-mail a todos os presentes e estou disponível para quem precisar de contactar, estou ao dispor. Eu, como vejo muito mal, não consigo ler os comentários, mas ficarei disponível. Portanto, se alguém quiser pôr o meu e-mail, que é tbarroso, porque eu acho que não consigo pôr para todos, não sei. Sim. enfcdecoimbra.pt. É uma forma de nós construirmos aqui uma rede com tanta gente. Eu já coloquei aqui no chat, professora Teresa. Obrigada, Francisco, obrigada. Só para finalizar, então, este webinar, e por favor, peço-vos 2-3 minutos, porque queria deixar aqui algumas notas. Antes de mais, agradecer a todos aqueles que participaram, agradecer também ao David e aos oradores, portanto, pelos vossos contributos nesta área. Portanto, vamos então encerrar este webinar e encerrar este ciclo de webinars. Fazer aqui um pequeno balanço acerca destes últimos 4 dias e dizer-vos que o balanço é francamente positivo. Portanto, em todos os dias tivemos sempre mais de 500 participantes, hoje 517, no momento com mais participantes, e isso é bem demonstrativo do
do vosso interesse e da relevância que atribuíram a este ciclo de webinars. Portanto, lançam-nos, ainda que indiretamente, o desafio de no próximo ano pensarmos em fazer algo novamente deste género. Eu hoje estive a dar formação ao longo do dia e dizia que das poucas coisas boas que a pandemia nos trouxe, não foram muitas de facto, mas uma das poucas coisas boas que nos trouxe foi esta questão dos webinars, porque seria impensável chegar a tantas pessoas com peritos a falar sobre determinados temas, sem ser por esta via. E, portanto, ao longo destes 4 dias, englobando moderadores, comentadores, preletores, etc., passaram por aqui 8 enfermeiros em exercício de funções nos contextos da prática clínica, 4 enfermeiros em exercício de funções na área do ensino, 2 enfermeiros em funções de gestão e uma enfermeira com funções na área da investigação. Portanto, tentamos diversificar também esse nível, tentar combinar a teoria e a prática. Eu não acredito na separação entre a teoria e a prática. Não acredito mesmo. E embora haja às vezes algumas vozes que tentam dissociar uma coisa da outra, não consigo ver as coisas dessa forma. O Lenin dizia que a prática, a teoria sem a prática de nada serve e a prática sem a teoria é cega. E, portanto, é precisamente assim que eu olho para esta ligação. Dizer também que quem não teve a oportunidade de assistir a algum webinar, se isso puder ter acontecido e tiverem interesse, naqueles webinars nos quais todos os participantes, preletores e moderadores tiverem assinado o consentimento para gravação, tanto de imagem como de som, esses webinars vão ser depois disponibilizados no YouTube. Portanto, mesmo para quem não conseguiu assistir, eu creio que, em grande maioria, espero que todos até, estes webinars fiquem disponíveis no YouTube e que todos possam visualizar mais tarde. Fazer-vos um pedido, e ontem o enfermeiro Helder falou sobre isto, que é, está a circular desde o fim de outubro, mais ou menos, já vai na segunda ronda e há de haver uma terceira, um questionário de caracterização dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, quase numa lógica de censos da área de especialidade. E eu faço um apelo para que vocês preencham. Nós temos muito poucas respostas para serem representativas dos enfermeiros especialistas em saúde mental e essas respostas são muito importantes. Nós temos lá um campo, por exemplo, que tem a ver com as necessidades formativas e é para nós importante que a formação que ofereçamos, nem que seja a sua forma de webinars, vá de encontro às necessidades das pessoas, mas precisamos de conhecer, como é óbvio. Portanto, faço um apelo a quem não preencheu, portanto, hoje era o último dia, haverá agora uma terceira ronda, penso eu, não, existirá seguramente. Eu peço-vos que preencham, por favor, porque tanto por essa lógica das necessidades formativas, como pela outra lógica de nos darem a conhecer os projetos que têm em curso, tanto de investigação como de melhoria contínua, é particularmente importante. A nossa ideia é criar uma espécie de base de dados online, onde esses projetos fiquem registados, como forma de simplificar a partilha de experiências entre os colegas, mas isso só depende da vossa colaboração no preenchimento, naturalmente. Dizer-vos que no fim do mês de janeiro, à partida, ainda não é confirmado, mas à partida, teremos a Assembleia do Colégio da Especialidade. Eu sei que estamos em tempos difíceis, mas aconteça como acontecer, acontecerá seguramente em condições de segurança para todos, ou seja, cumprindo um plano de contingência e aquilo que são as diretrizes da DGS. Portanto, faço um apelo à vossa participação. O Colégio de Especialidade é de todos, não é da mesa do colégio só. E, portanto, é essencial que vocês participem, que tenham a voz ativa, para que nós possamos ir de encontro àquilo que são as vossas expectativas. Dizer também que nós estamos à distância de um telefonema, de um clique, de um e-mail, do que quer que seja, portanto, façam-nos chegar as vossas ideias, as vossas propostas, as vossas inquietações, o que quer que seja, porque se o fizerem será sempre para nós muito mais fácil dar resposta àquilo que são as vossas expectativas e os vossos anseios. E pronto, em jeito de mensagem quase de fim de ano já, dizer-vos que este ciclo de webinars provou que o Colégio da Especialidade de Saúde Mental está bem vivo. E quando digo colégio, falo de todos os enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica. A vossa participação foi notável. Ultrapassamos aquilo que é habitual quando falamos em webinars dinamizados no contexto da Ordem dos Enfermeiros, a não ser, claro, algumas exceções, em termos de participação. E, portanto, só tenho a agradecer-vos por isso, em nome da mesa do colégio, naturalmente,
e desejar a todos um bom Natal e um ano 2021 que nos permita manter estes webinars, mas também ter alguns momentos em que possamos estar juntos, porque isso é muito importante. Tá? Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada a todos também. Obrigada. Feliz Natal. Obrigado. Obrigado. Feliz Natal a todos. Adeus.